Sabe aquela sensação frustrante de estudar, dedicar horas, e aí no dia seguinte ou na prova, parece que metade sumiu? Nossa, quem nunca, né? É quase universal isso. Pois é. E o curioso é que esse processo, o esquecimento, está rolando agora mesmo enquanto a gente conversa. É natural, constante. Aham. Mas o bom é que não precisa ser uma sentença, né? Tem como lidar. Exato. Hoje a nossa conversa vai fundo nisso. Vamos explorar a famosa curva do esquecimento. Um conceito-chave, né? Fundamental. A gente vai usar como base uns trechos do livro Curva do Esquecimento. Aprenda como memorizar tudo que você estuda e evite o natural esquecimento, do Leandro H.D. Nem. Ótima fonte. O objetivo aqui é entender por que a gente esquece tão rápido e, mais importante, que estratégias funcionam de verdade para a gente segurar esse conhecimento por mais tempo, sabe? Lá na memória de longo prazo. Porque o problema não é exatamente esquecer, né? O cérebro precisa dessa limpeza para não pirar. Isso. O problema é não ter um plano, uma estratégia para lidar com o esquecimento que importa. Ok, vamos desembrulhar isso. Para entender a curva, a gente precisa voltar um pouquinho. Final do século XIX, conhecer Hermann Ebbinghaus. Ah, o pioneiro alemão. Ele mesmo, um psicólogo que decidiu estudar a memória de um jeito bem científico. E o método dele foi, digamos, peculiar. Peculiar é pouco. Ele ficava horas decorando listas de sílabas sem sentido nenhum. Tipo het, hol, tuf, as tais CVCs, consoante, vogal, consoante. Parece meio doido, né? Parece, mas foi uma sacada metodológica genial para a época. O fascinante aqui é que, usando o material sem significado, ele meio que limpou o terreno, sabe? Como assim limpou o terreno? Ele eliminou a interferência de conhecimento prévio, de associação emocional. Ninguém tinha carinho pela sílaba CUF, né? Verdade. Então ele criou uma base neutra. Isso permitiu medir a retenção pura da informação e quantificar o esquecimento de forma mais objetiva. Isolar o ato de memorizar e esquecer. Entendi. E daí surgiu a curva. Exato. Com base nesses experimentos malucos, ele traçou a curva do esquecimento. Basicamente um gráfico. Eixo vertical, quanto você retém. Eixo horizontal, o tempo passando. E o que esse gráfico mostrou de tão chocante? Que a maior parte do esquecimento acontece muito rápido, logo depois de aprender. A queda é, vertiginosa nas primeiras horas e dias. Rápido quanto? Tipo, Os dados dele sugeriam que, sem fazer nada para revisar, a gente pode perder metade do que aprendeu em 24 horas. metade em um dia. Caramba, isso explica muita coisa. Aquele branco no dia seguinte. Totalmente. E uma semana depois, talvez só sobra uns 20% do que foi estudado, se deixar rolar solto. Nossa, assustador um pouco. Mas é crucial entender isso. Essa perda rápida inicial não é sinal de memória fraca ou falta de capacidade, tá? Ah, bom. É um mecanismo biológico normal do cérebro de triagem. Mas, claro, saber disso não tira a frustração, né? De estudar e sentir que o conhecimento tá escorrendo. Com certeza. É aí que entram as estratégias, imagino. Exato, mas antes tem um detalhe que o livro traz que é meio contraintuitivo, sobre quando o esquecimento começa de fato. Ah, eu vi isso. A gente pensa que só começa depois de parar de estudar, né? Mas não é bem assim. Não mesmo, o livro usa uma analogia ótima. Estudar é como tentar encher um balde furado. Balde furado. Mesmo enquanto você está colocando água, ou seja, conhecimento, um pouco já está vazando pelos furos. Durante a leitura de um capítulo ou numa aula, detalhes específicos, nome, data, fórmula, já começam a evaporar, sabe? Mesmo que a ideia geral fique por um tempo. Então a gente já começa a esquecer enquanto ainda está aprendendo. Que coisa. Muda a perspectiva, né? O esquecimento é contínuo, começa quase imediatamente. Nossa. E isso conecta com outro conceito importante dos Bjorks, a dificuldade desejável. Dificuldade desejável. Parece um paradoxo. Parece, mas faz sentido. A ideia é que o momento ideal para reforçar uma memória não é quando tá tudo super fácil de lembrar. Porque aí o cérebro não se esforça. Exato, não fortalece a conexão. E também não é quando já sumiu tudo, porque aí é reaprender do zero.
O ponto ótimo é aquele momento em que você precisa fazer um esforço cognitivo para puxar a informação, mas ainda consegue. Sabe, ponta da língua? Sei, sei. Aquele esforço que você faz e... lembrei. Esse ponto é o esforço que consolida, não a facilidade. Entendi, faz sentido. Mas como é que a gente vai saber qual é esse ponto exato para cada coisa que a gente estuda? Parece muito subjetivo, difícil de prever. E esse ponto ótimo só aparece na hora que você tenta recuperar. E varia demais. Para cada pessoa, cada assunto, como você aprendeu, até o cansaço do dia influencia. Isso levanta uma questão importante, que é desconfiar um pouco daquelas fórmulas prontas, sabe? Tipo, revise com X dias, depois Y dias, sempre. Aquelas receitas de bolo de revisão? Exato. A memória é dinâmica demais, não cabe numa planilha fixa assim, né? Ok, então. Esquecer é normal. Começa já durante o estudo. E o ponto ideal para revisar é esse ponto de dificuldade desejável, que é difícil de prever. O cenário parece meio complicado, mas tem solução, né? O livro fala da estratégia-chave. Sim, claro que tem. A estratégia-chave para, como o livro diz, domar a curva são as revisões. Mas não qualquer revisão, atenção. Qual o segredo, então? Tem que ser revisões ativas e espaçadas estrategicamente. É quase como mandar um recado para o cérebro. Olha, isso aqui é importante, guarda aí. Enganar o mecanismo de descarte padrão, digamos assim. Tipo isso. Ao revisitar o conteúdo em intervalos que vão aumentando, você sinaliza que aquilo é relevante e convence o cérebro a mover para a memória de longo prazo. E aqui é onde fica realmente interessante. Essa diferença crucial entre revisão ativa e passiva. Porque acho que muita gente, talvez a maioria, cai na passiva sem perceber. Com toda certeza. Revisão passiva é o clássico. Reler o capítulo, passar o olho nos grifos, ver a videoaula de novo. O que parece produtivo, né? Você olha e pensa, eu lembro disso. Exato. Parece produtivo porque fica familiar. Você reconhece o conteúdo. Mas aí tá o perigo. Reconhecer não é saber de verdade. É a tal ilusão de competência. Faz sentido. Você acha que sabe, mas na hora H, para puxar a informação do zero, cadê? Não vem. Além de que reler tudo gasta um tempo enorme, né? Verdade. É tipo reconhecer alguém na rua, mas não lembrar o nome ou de onde conhece. Perfeito. Já a revisão ativa é o oposto. É forçar o cérebro a buscar a informação. A forma mais pura disso é a recuperação livre, o free recall. Que é? Pegar uma folha em branco e tentar escrever tudo o que você lembra sobre o assunto, sem consultar nada. Uau! Deve ser difícil no começo. É um treino pesado para as conexões neurais. É tipo musculação para o cérebro. O livro até compara. 10 minutos tentando recuperar ativamente podem fortalecer mais a memória do que 1 hora relendo passivamente. 10 minutos contra 1 hora. Caramba, isso é muito impactante. Então, revisão ativa é o caminho. E o espaçamento? O livro sugere uns intervalos, né? Mas com aquela ressalva que você falou. Sim, ele dá um cronograma meio baseado no Ebbinghaus, mas como um ponto de partida, sabe? Uma sugestão para adaptar. A ideia geral é mais ou menos assim. Manda aí. Primeira revisão, de fixação, logo depois de estudar. Coisa rápida, 5 a 10 minutos. Para quê? Para combater aquela queda inicial brutal da curva. Tenta lembrar tudo e já corrige as falhas olhando o material. Ok, logo de cara. Segunda revisão, 24 horas depois. Uns 10 minutos. Para reforçar antes da maior perda acontecer. O ideal é fazer antes de começar o estudo novo do dia seguinte. Faz sentido. Terceira revisão, 7 dias depois. Mais rápido ainda, 5 a 10 minutos. Para evitar aquele esquecimento maior que já estaria rolando. Quarta revisão, 30 dias depois. Uns 5 minutinhos. Para manter ativo o que provavelmente já está mais consolidado. E depois? Revisões seguintes. A cada 30 dias, ou até mais espaçado, bem rápido, só para manutenção mesmo. Entendi. Então a lógica é ir aumentando o espaço entre as revisões conforme a memória vai ficando mais forte. Exatamente essa é a ideia. Esse espaçamento crescente permite que aquela dificuldade desejável aconteça. Voltou ela. Se revisa muito cedo,
Tá tudo fresco, o esforço é mínimo, o ganho para a memória de longo prazo é pequeno. Se espera demais, já esqueceu tanto que vira quase reaprender. Entendi. Os intervalos são uma tentativa de achar esse meio termo. Isso, mas de novo, são guias. A frequência ideal vai depender muito do conteúdo, da pessoa, de como aprendeu. E o livro também fala que revisar não serve só para não esquecer, né? Tem outros ganhos aí. Sim, vários. Primeiro, a revisão ativa funciona como um diagnóstico perfeito. Ela te mostra exatamente o que você não sabe ou não entendeu direito, as lacunas reais. Para poder focar o estudo depois, né? Exato, estudo direcionado. Também aumenta a confiança. Você sabe que não precisa decorar 100% de primeira, porque tem o sistema de revisão para consolidar. Tira um peso. Tira e te força a pensar sobre como você aprende, a metacognição, o que funciona para você. Além de ajudar a conectar o novo com o que você já sabe, criar uma rede mais forte de conhecimento. Falando em rede forte, imagino que a qualidade do estudo inicial faça uma diferença brutal nisso, né? Não adianta revisar bem se o aprendizado original foi meio superficial. Perfeito. A eficácia da revisão está totalmente ligada à qualidade da codificação inicial, ou seja, como você processou a informação pela primeira vez. Codificação. Se você estudou ativamente, buscando entender, fazendo conexões, explicando com suas palavras, criando exemplos, o que a gente chama de processamento profundo, a informação já entra na memória de um jeito mais organizado e mais forte. E isso ajuda depois. Ajuda demais, facilita a consolidação, que é passar para o longo prazo, e torna a recuperação na hora da revisão ou da prova muito mais eficiente. Um bom estudo inicial pode até acelerar a consolidação, talvez antes daqueles 30 dias do modelo clássico. Então, como revisar é importante, mas talvez como estudar bem da primeira vez seja ainda mais fundamental. Sem dúvida, as duas coisas andam juntas. Mas voltando para a revisão na prática. Lembrar tudo do zero, a recuperação livre, parece ótimo, mas talvez meio assustador para começar. Reler grifo já vimos que não é legal. Qual o meio termo? O livro sugere a recuperação guiada. Acho uma boa saída. Como funciona? Em vez de uma folha totalmente em branco, você usa um guia mínimo. Pode ser um resumo que você fez, um mapa mental ou só a lista de tópicos do capítulo. Ah, tipo um roteiro? Isso, um roteiro para direcionar seu esforço de recuperação ativa. Você olha o tópico e tenta explicar tudo sobre ele sem olhar as respostas. É menos intimidador que a recuperação livre total, mas ainda é ativo e te mostra onde você está falhando. Isso traz a gente para a questão dos resumos. Tem gente que ama, gente que odeia. O livro entra nessa briga? Entra sim, e critica uma certa inconsistência que a gente vê por aí. Como assim? Em gente que fala para não fazer resumo porque o estudante não saberia selecionar o importante. Mas aí recomenda grifar. Grifar exige exatamente o mesmo critério de seleção, né? Pior que é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. A verdade é, fazer um bom resumo que não é copiar, é sintetizar com as próprias palavras gasta tempo e esforço na hora do estudo, gasta. Mas, como o livro argumenta, é um tempo bem investido. Você pode recuperar isso com juros lá na frente, porque as revisões ficam muito mais rápidas e eficientes. E que tipo de resumo funciona melhor para isso? Formatos como tópicos, perguntas e respostas, mapas mentais, geralmente são mais ágeis e úteis para a revisão ativa do que aquele resumo em texto corrido longo. Entendi. Agora, uma preocupação muito comum quando se fala de revisão espaçada é aquela: nossa, mas desse jeito eu vou passar mais tempo revisando do que aprendendo coisa nova. Isso faz sentido? Olha, é uma preocupação super compreensível, mas geralmente não se confirma se o sistema for bem gerenciado, sabe? O livro argumenta justamente o contrário. Que revisar economiza tempo. Como? Pensa comigo. Qual cenário gasta mais tempo no final das contas? Cenário A: estudar, fazer revisões ativas curtinhas e espaçadas, seguir em frente. Cenário B: estudar, não revisar, esquecer quase tudo. E meses depois ter que reaprender do zero, gastando horas de novo no mesmo assunto. Exatamente. A revisão evita esse retrabalho enorme. É um investimento de tempo agora para não perder muito mais tempo depois. Vista assim, faz todo sentido.
É mais eficiente a longo prazo. Muito mais. Ver a lista de revisões crescendo não deveria ser pânico, deveria ser um sinal de progresso. Você está acumulando conhecimento de forma sustentável. O desafio, então, não é o volume, é a gestão. Perfeito. Gestão inteligente e flexível. Tem que ser esperto, espaçar mais o que já está dominado, revisar mais o que é difícil ou crucial. E para organizar isso na prática, o livro dá alguma dica? Dá sim. Dicas bem pé no chão. Primeiro, usar alguma ferramenta. Agenda de papel, Google Agenda, app de tarefas tipo Microsoft To Do, Google Tarefas, ou até Notion, Trello, o que funcionar melhor para a pessoa. E o método? Simples. Terminou de estudar um conteúdo, já registra o que viu e agenda as próximas revisões. D+1, D+7, D+30, baseado naqueles intervalos de referência. Cria um sistema, uma tabela talvez. Anotar para não esquecer de revisar. Isso. E uma dica de rotina que acho fundamental. Tenta fazer as revisões do dia antes de começar o conteúdo novo. Para garantir que sejam feitas. Exato, para não correr o risco de deixar para depois e acabar pulando por cansaço ou falta de tempo no fim do dia. Prioriza a revisão. Boa dica. E se mesmo organizando a pessoa sentir que a bola de neve de revisões está ficando grande demais? Aí entra a seletividade inteligente. Talvez nem todo detalhezinho precise ser revisado com a mesma frequência para sempre. Tipo priorizar. Sim, prioriza o quê? Temas que caem mais em prova, assuntos que você tem mais dificuldade, conceitos que são base para outras coisas. E o que já está bem dominado? Para esses, talvez a própria resolução de exercícios ou aplicar o conhecimento já funcione como revisão ativa. Sabe? Mantenha acessível sem precisar de uma sessão formal só para isso. Entendi. Adaptar e ser flexível. Sempre. Agora, a gente chega num ponto que o livro destaca como a grande sacada. Algo que muitas vezes a gente esquece sobre o Ebbinghaus. Lembra das sílabas sem sentido que ele usava? Lembro bem. E essa é uma distinção, nossa, crucial. Por quê? Porque o que o Ebbinghaus mediu ali, com aquelas sílabas, foi basicamente a capacidade de decorar. De guardar informação arbitrária, isolada, sem conexão, sem significado. Que é diferente de aprender de verdade, né? Totalmente diferente de aprender ou memorizar, no sentido que a gente busca quando estuda algo que faz sentido para nós, que é relevante. E qual a diferença prática disso para a memória? Decorar versus aprender com significado. A diferença é gigantesca. Quando a gente aprende algo com significado, entende a lógica, conecta com o que já sabe, explica com as próprias palavras, cria exemplos, sente a relevância, ou seja, quando a aprendizagem é significativa e ativa, As conexões no cérebro ficam mais fortes. muito mais fortes, mais ricas, mais duradouras. O conhecimento não fica numa gaveta isolada. Ele se integra na nossa rede de tudo que a gente já sabe. E a implicação disso para a curva do esquecimento clássica é... A implicação é que aquela curva do Ebbinghaus com a queda super bruta no começo provavelmente descreve bem o esquecimento de coisas sem sentido ou decoradas superficialmente. Mas ela não se aplica do mesmo jeito, com a mesma intensidade, para um conhecimento que foi aprendido de forma profunda, significativa. Espera aí, tá dizendo que se eu estudei algo bem, entendi mesmo, conectei com outras coisas, eu vou esquecer mais devagar do que a curva original dele sugere. Exatamente. O ponto crucial aqui é que um estudo inicial de alta qualidade, focado na compreensão, na conexão, já é por si só uma ferramenta poderosa contra o esquecimento. Ele achata a minha curva pessoal. Isso, ele achata a sua curva pessoal de esquecimento para aquele conteúdo. Isso não quer dizer que não precise revisar, tá? O esquecimento ainda acontece, só que mais devagar. Entendi. Mas muda a perspectiva sobre os intervalos de revisão, então. Muda. Significa duas coisas importantes. Primeiro, aqueles intervalos rígidos, 24 horas, 7 dias, 30 dias, são ainda mais só referências gerais. A frequência ideal para você, para aquele conteúdo, pode ser outra. E segundo, reforça o ceticismo com fórmula mágica de revisão e a importância de você observar seu próprio processo, experimentar, ajustar. A qualidade de como você aprendeu da primeira vez talvez seja tão ou mais importante que a frequência com que você revisa depois. uau!
Isso muda bastante o foco mesmo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui. Esquecer é normal, faz parte. Mas ter uma estratégia é opcional e necessário. Sim, revisões ativas e espaçadas são a chave para a memória durar. Fundamental. Aprender buscando compreensão, conexões, é muito mais forte que só decorar. Sem comparação. A forma como a gente estuda no início impacta diretamente o quanto a gente lembra depois. Impacto direto. Revisar, no fim das contas, economiza tempo, não gasta. Exato. Evita retrabalho. E cada um precisa achar seu sistema, flexível, adaptado à sua realidade. É isso. Perfeitamente resumido. E a mensagem final que fica é de autonomia, sabe? De empoderamento. Não existe memória ruim. Não, existe memória não treinada ou estratégia de estudo que não funciona. A revisão ativa e espaçada, junto com um bom estudo inicial, é o treino que dá resultado. O convite é esse: experimentar, adaptar, ver o que funciona para a sua realidade. Tornar o aprendizado menos sofrido e mais recompensador. Excelente! E para fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve, pensando nessa grande sacada que a gente discutiu, se a qualidade do nosso aprendizado inicial, a profundidade do entendimento, as conexões que a gente faz têm esse poder enorme de tornar o conhecimento mais resistente ao tempo. Será que o nosso maior foco não deveria estar em como a gente aprende da primeira vez? Boa pergunta. Em usar métodos de estudo que sejam realmente eficazes e profundos desde o começo? Talvez a pergunta mais poderosa não seja só quando eu preciso revisar, mas sim como eu posso aprender melhor, de forma mais significativa, logo de cara, para que minhas revisões futuras sejam mais eficientes e, quem sabe, até menos frequentes. Fica aí a reflexão.